Meu nome é Carolina Fischinger Moura de Souza, sou médica geneticista, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, sou médica do Centro de Referência de Doenças Raras do Hospital de Clínicas e sou superintendente clínica da Casa dos Raros, Porto Alegre. Então, por ser geneticista, minha área de atuação ela é basicamente doenças metabólicas hereditárias. E a minha experiência como médica geneticista é cerca de 25 anos. E com mucopolissacaridose, cerca de 20 anos, né? Que a gente está aí cuidando, vendo os pacientes de bebês até se tornarem adultos, adolescentes, entrar no ramo do trabalho, né? Pacientes completando 40 anos, pacientes completando 45 anos. Então, felizmente, assim, eu tenho essa história, né? No cuidado do paciente com mucopolissacaridose. As mucopolissacaridoses, né, é um grupo de doenças metabólicas de acúmulo, né, de substâncias chamadas glicosaminoglicanos ou mucopolissacarídeos. São um modelo, né, de doença genética rara tratável, tá? Depois da doença de Gaucher, o primeiro paciente com mucopoli foi um paciente tratado, foi um paciente com mucopoli tipo 1, né? E o Ryan, ele está completando já 45 anos. E isso é uma. Não, ele não tem essa idade, desculpa, ele tem 27 anos, tá? Isso foi um marco na década ali em torno de 2001, mais ou menos, né? E a partir do início do tratamento que foi disponível para MPS 1, logo depois saiu o tratamento para MPS 2, logo depois saiu para MPS 6, 4 e 7, que são as mucopolissacaridoses hoje em que a gente tem terapia de reposição enzimática, que é repor aquilo que está deficiente no paciente. E a terapia de reposição enzimática foi assim, um sucesso terapêutico, porque praticamente para todas as mucopolissacaridoses tratáveis, excluindo a MPS 13, eu já vou explicar o motivo, aumentou a sobrevida, melhorou a qualidade de vida, menor complicação clínica crônica, menor desfecho, de alterações respiratórias e aumento da sobrevida. Eu, felizmente, participei um pouco desse processo quando a terapia ela era experimental, quando dentro de um estudo clínico, e quando ela passou a ser assistencial. E felizmente hoje no Brasil a gente tem esse tratamento dentro de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, e o paciente vai lá e pega a sua receita com o médico, vai na secretaria e retira o seu medicamento. E isso é seguido clinicamente, pelo médico. Então, ter essa história do estudo clínico, da aprovação e da incorporação, para mim, como médica, é uma satisfação pensando em doença rara, porque poucas delas nós temos realmente esse processo hoje tão facilitado ao paciente e esse reconhecimento desse sucesso terapêutico. Existem as mucopolissacaridoses em que a gente vai ter uma apresentação neurológica da doença, ou seja, a gente vai ter manifestações que vão envolver o desenvolvimento neurológico, cognitivo, ah, ah, apresentação mesmo que afeta o quadro neurológico do paciente, e tem alguns tipos de mucopolissacaridose que isso não acontece. As que não acontecem, a 4 e a 6. E as que acontecem, alterações neurológicas, é a 2, a 3 e a 7. Na 1
E na 2, nós vamos ter um grupo de pacientes que vai ser afetado neurologicamente, outro não, tá? Na proporção, dois terços afetado e um terço não. São as formas neuronopatas e não neuronopatas. Na mucopolissacaridose tipo 3, todos os pacientes vão ter manifestações neurológicas, ou seja, todos serão neuronopatas. E por que que isso acontece só na 3? A 3 tem quatro subtipos. Acontece porque o tipo de glicosaminoglicano que acumula na MPS3 é o heparan. E o heparan, ele deposita dentro do cérebro, tá? E esse depósito que leva a essas manifestações neurológicas. E um dos grandes desafios da terapia de reposição enzimática é fazer a enzima ultrapassar a barreira hematocefálica e entrar para dentro do cérebro e ter a sua ação dentro do cérebro. Por isso que para as outras MPS nós resolvemos o problema de articulação, de respiração, cardiológico, mobilidade, mas ainda a gente não consegue tratar a parte neurológica e os pacientes acabam tendo neuroregressão. E na MPS3, por ser uma mucopolissacaridose basicamente neurológica, a gente ainda não tem uma enzima que, quando recebida pela veia, passa para o cérebro. Mas os estudos estão desenvolvendo terapias, né, que ou aplica diretamente a enzima intratecal, ou seja, já dentro dessa parte cerebral, ou que essa enzima possa penetrar dentro do cérebro através de outras estratégias, tá? Então, isso são os estudos, mas aí leva um tempo até dar certo. Ele não pode entrar para comercial antes de dar certo. Como a gente teve esse sucesso terapêutico ali pelo ano 2000, 2001, 2002, nós já temos uma história de terapia de reposição enzimática e de conhecimento sobre, sobre a doença. E eu acho que as mucopolissacaridoses seguem sendo um modelo de possibilidades terapêuticas mais avançadas. Para frente, o que que a gente tem que olhar? Nós temos que olhar o cérebro, a penetrância da enzima no cérebro, e tem se desenvolvido novas estratégias com receptores diferenciados que conseguem jogar a enzima para dentro do cérebro, né? Receptor de transferrina, por exemplo, é um desses exemplos. A terapia gênica, como os genes não são muito grandes, e a ação e a biomarcadores. O que que é biomarcadores? É uma substância que a gente pode medir, testar e medir ao paciente, para saber se está melhorando ou não. Então, temos biomarcadores, e temos uma enzima, e temos a clínica. Então, a terapia genética, a gênica, em que a gente coloca aquele gene dentro de um vetor viral, e colocar esse vetor dentro do cérebro para que comece a produzir aquela enzima deficiente, são estratégias também para o futuro que já estão sendo testadas. Então, a mucopolissacaridose tipo 3 também vai ter novas estratégias da terapia gênica, né? Anti-inflamatórios que tenham ação reduzindo o dano desse acúmulo de glicosaminoglicanos. Então, as mucopolissacaridoses continuam sendo foco de pesquisas avançadas para desenvolver terapias que melhoram ainda mais a condição do paciente, que hoje a gente não tem tanta, tanta resposta. Olho, córnea, osso e cérebro. São os desafios do tratamento para frente aí das mucopolissacaridoses. Então, a gente precisa celebrar o fato de que as mucopolissacaridoses hoje são doenças tratáveis, na sua grande maioria,
com exceção da MPS-3, mas eu acredito que estamos em um momento breve de ter novos tratamentos para MPS-3. Celebrar que os pacientes estão vivendo mais e estão fazendo essa história em relação ao tratamento dessa doença rara e que vai ser um exemplo também para outras doenças genéticas, tá? E celebrar que não se encerrou ainda as pesquisas e a necessidade de melhorar ainda mais esse tratamento. E eu lembro aos pacientes que é importante fazer os exames regulares, acompanhar com seu médico geneticista, não abandonar o seu tratamento porque ele é eficaz.